Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre a Deep Web, né? Um assunto que tem aparecido em algumas questões e vale a pena a gente conhecer. Bom, para quem nunca ouviu falar na Deep Web, a representação dela é comumente apresentada por um iceberg. Como assim? Vocês sabem que a web é o serviço de páginas. Todas as páginas que a gente consegue visualizar estão na superfície da web. Então, observem no desenho que o Facebook, a Amazon, tudo aquilo que eu consigo acessar com o Google Chrome, com o Firefox, com o Internet Explorer, com Edge, com os navegadores que a gente está acostumado do dia a dia, a gente navega na superfície da web. O Google é um motor de busca da superfície. Agora, a representação do iceberg quer mostrar que a maior parte do conteúdo da web não está visível para todo mundo. E aí a gente encontra a Deep Web, a Dark Web. Galera, a Deep Web, ela surgiu de um projeto lícito a favor do anonimato. A favor do anonimato? Observem aí. Esse é um texto tirado do próprio site do Tor, que é um navegador comumente usado para Deep Web. Então, assim como usuários do Tor, os desenvolvedores, pesquisadores e fundadores que tornaram o Tor possível são um grupo diversificado de pessoas, mas todas estão unidas por uma crença comum, que os usuários da internet devem ter acesso privado a uma web sem censura. Então, quem utiliza a Deep Web é a favor de um mundo virtual anárquico. Sem nenhum tipo de gerência, né, sem nenhum tipo de governo. E tem muita gente que defende essa questão do anonimato mesmo. E a ideia da Deep Web é preservar o anonimato de seus usuários. Então, o que acontece num mundo onde as pessoas não são identificadas? Galera, tem de tudo que é conteúdo, né? Da mesma maneira que é possível que haja um conteúdo lícito, é possível que haja o compartilhamento de informações acerca de governos, é possível que haja pedofilia, é possível que haja sequestro de pessoas, tráfico de pessoas, de órgãos, tudo que é imaginável pode se encontrar na Deep Web. Mas para isso, você vai ter que saber os endereços e nem sempre é fácil obter esses endereços. Então, todo o mundo hacker vai girar em torno da Deep Web. Quando eu falo Deep Web, agora eu estou generalizando, né? Porque a gente tem a Deep Web e tem a Dark Web. O que vai distinguir Deep Web da Dark Web? A ilicitude, né? A Dark Web é, sem dúvida, ainda mais pesada, né? A Dark Web é que vai realmente ter tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, ensinar a fazer bombas. Ah, o carinha quer se filiar à Al-Qaeda. Vai ter o endereçozinho lá da Deep Web para ele tentar entrar numa rede criminosa. São coisas inimagináveis, mas que você precisa saber. Bom, os endereços da Deep Web, embora se utilize o protocolo HTTP, que a gente já conhece para transferência de hipertexto da web padrão, os endereços, a URL da Deep Web, ela termina com .onion. Se eu tentar acessar esse endereço no navegador comum, eu não vou conseguir. Observem aí. Vou copiar esse hiperlink e vou colocar esse hiperlink no Chrome. Eu não vou conseguir abrir. Agora, se eu entro no Tor, o Tor é o navegador da Deep Web, gente.
Na prática, o Tor é um dos navegadores usado na rede Onion, que é uma das redes da Deep Web. Quando eu coloco esse endereço no Tor, eu consigo acessar uma página. Você vê que esse endereço, ele não é um endereço fácil de ser memorizado como os endereços da web. Justamente porque só é para entrar quem sabe o endereço. Aqui, eu entrei numa página da Deep Web, imagina que eu quero livros. Aí, ele vai pesquisar por livros na Deep Web e não me deu muitos resultados, né? Vocês vão observar que o conteúdo da Deep Web não é indexado automaticamente. É diferente do conteúdo da web, que a gente tem ferramentas de busca como Google, né, Bing, Yahoo. Na Deep Web a gente não tem essa facilidade. O que existe de ferramenta de busca é muito que meio que criado de forma manual. Pessoas que colaboram e fornecem endereços de algumas coisas e tal. Ou seja, não é fácil encontrar as informações. Essa é uma característica da Deep Web. Galera, o que vocês querem é passar na prova, né? Então, vamos ver a relevância disso nas questões. Vamos lá. Prova da ABIN, concurso 2018. O aplicativo Tor. O que eu estou querendo mostrar, gente? Eu não estou querendo que vocês se tornem exímios navegadores da Deep Web, até porque talvez o conteúdo dela não interesse para a maior parte das pessoas que estão assistindo a aula. Mas eu preciso que você saiba o que você tenha noção. É só isso. Se você foi apresentado ao conteúdo, você acerta a questão da prova. Então, o aplicativo Tor permite o acesso a sites na Deep Web. Beleza. Isso é, sites que não possuem conteúdo disponibilizado em mecanismos de busca. Essa questão está certa. Ou seja, eu não vou conseguir achar o conteúdo no Google. Beleza? Então, a questãozinha da BIM está certa. Próxima questão. Deep Web é o conjunto de conteúdos da internet não acessível diretamente por sites de busca. Aí você está vendo que é uma característica comum nas provas. O que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sítios que exigem login e senha. A origem e a proposta original da Deep Web são legítimas. Observem aí. A origem da Deep Web é legítima. Militares usaram a Deep Web. Afinal, nem todo o material deve ser acessado por qualquer usuário. A característica da Deep Web é o quê? A criptografia, o tunelamento, que são técnicas que vão garantir sigilo e anonimato. O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada pelo desregramento e está repleta de atividades ilegais. Então, essa questão está certa. Galera, imagine. Se eu quero fazer um ataque usando o Google Chrome, por exemplo, é sabido que todo acesso a uma página implica troca de pacote e identifica os usuários a partir do IP. Então, só de eu entrar no site, o site já sabe meu IP. Logo, se eu entro no site do banco, o banco sabe meu IP. É comum, por exemplo, se você fizer uma viagem internacional, mesmo que você leve seu laptop, é comum você tentar entrar no site do banco e não conseguir. Porque o banco percebe pelo teu IP que você está fora do Brasil. E aí você tem que entrar em contato com a central do banco para que eles abram um caráter de exceção, porque você está viajando. O que eu estou querendo colocar? Sempre que você entra numa página, você revela seu IP. Então, um criminoso, quando ele pratica um crime do computador dele, sem nenhum cuidado, ele está sendo muito relapso, porque ele vai ser preso, ele vai ser rastreado. Você vê que o meu IP, nesse momento, é 201.16.253.210. Anota aí. 201.16.253.210.
Agora, eu vou usar o Tor. Eu vou usar o Tor e vou entrar na mesma página. www.meuip. Com o Tor eu consigo navegar na web, mas vocês vão ver que não é legal. Não é legal? Depende, vejam. O que vai acontecer quando eu entrar na página? Olha como mudou o meu IP. O meu IP agora é 5175. Por que esse IP mudou? Se eu pratico uma fraude, por exemplo, esse site vai ter o IP errado. Ele não tem o meu IP, ele está tendo esse IP aqui, ó. Aí a polícia vai ter que ir em cima deles para descobrir quem é que praticou a fraude. Se a gente observar aqui na barra de endereços, olha o que o Tor está mostrando. O circuito que ele realizou para acessar a página do meu IP. Essa é a página que eu pedi. Esse navegador começava lá com 200, que era o IP brasileiro, que eu não lembro mais o número. Aí do 200 foi para a Alemanha, aí passou por um, passou por outro. E quem está acessando é esse servidor. Logo, se o meu IP... eu fui fraudado, fui hackeado, a polícia tem que descobrir. A polícia vai ver que o IP é da Alemanha. Vai fazer o quê? Vai lá na Alemanha? Interpol? Não viaja. E esse cara aqui ficou anônimo. Então, aqui, ele criou o quê? Uma técnica de tunelamento, onde quem está nessa ponta não sabe quem mandou. E se alguém pegar interceptar a informação aqui, tá vendo uma informação do Renato para o primeiro servidor da Alemanha. Se alguém interceptar no segundo ponto, tá vendo de um servidor para outro, não sabe nem que é mais do Renato e não sabe quem é o destinatário. Aqui a informação é completamente anônima. Então, essa técnica é uma técnica de tunelamento. Agora, eu, por exemplo, jamais vou acessar um site confiável meu usando o Tor. Porque da mesma forma que as informações estão passando por servidores de outros países, eu sei lá se alguém desses servidores vai monitorar os meus dados. Então, de alguma forma... mas tem técnicas de criptografia. É verdade, tem técnicas de criptografia. Mas a gente tem que lembrar que na Deep Web, o que mais tem é o quê? É hacker. Galera, próxima questão. Universidade Federal de Alagoas. A web profunda do inglês Deep Web permite que usuários naveguem em sites e acessem conteúdo de forma anônima. Então, o cara quer baixar um filme pirata, o cara quer pegar um conteúdo, ilegal, ele vai procurar Deep Web. Ela é organizada através de redes totalmente independentes entre si, tais como a rede Onion, que é uma cebola, que é o ícone do Tor, se vocês observarem aí. O ícone do Tor é uma cebola, justamente pela ideia das camadas. Essa coisa do tunelamento. E aí, além do Tor, ele coloca outros exemplos de redes da Deep Web. Eu, particularmente, conheço prioritariamente o Tor. Nesse contexto, dadas as seguintes afirmativas, item 1. Tor é um browser web legal, que permite navegar na rede Tor. Tá certo. 2. Para navegar na rede Tor, pode-se utilizar quaisquer browsers web, tais como Firefox e Chrome. Isso a gente viu que não. Quando a gente pega aquele endereçozinho .onion, a gente não consegue acessar usando o Google Chrome. A gente tem que ter um aplicativo especial que é o Tor, o navegador da Deep Web. Então, o item 2 é falso. Ok? Se o item 2 é falso, o gabarito é A ou é C. Item 3. Existe a possibilidade de trafegar dados na rede Tor de forma criptografada? O tempo todo, né? Então, o gabarito é o quê? Letra C. É comum o tráfego criptografado. Então, gabarito letra C. Ok? Mais uma. Questãozinha de Santa Catarina agora.
Analise as seguintes definições e assinale a alternativa incorreta. Letra A. A Deep Web refere-se ao conteúdo da web que não é indexado pelos mecanismos de busca padrão, ou seja, não faz parte da superfície web. O Google não consegue achar o conteúdo. Se você procurar lá, o endereço para entrar na Al-Qaeda, tu vai ser preso antes de achar o conteúdo, né? A letra A, então, tá fora. Tá fora porque ela é correta. Não é a resposta porque ele quer a incorreta. Entendi. Letra B. Moedas virtuais como o Bitcoin são moedas criptografadas. Ok. Trata-se de uma forma de dinheiro que existe apenas digitalmente. O Banco Mundial define regras. Essa é incorreta. Banco Mundial define regras. Tá errado, galera. Bitcoin existe? Existe. E, inclusive, é muito usado no mundo hacker também, para pagamentos, em geral. O carinha entra lá na Deep Web, aí ele quer contratar um assassino. Aí ele manda matar fulano. Olha que crime perfeito. O assassino não sabe quem você é por causa do anonimato da Deep Web. Você não sabe quem o assassino é. O assassino mata a pessoa mediante o pagamento de quê? De uma moeda que não deixa rastros, com o Bitcoin. Então, aí você vai tendo, entre aspas, aquele crime perfeito. Tá ensinando isso? Tá ensinando besteira. Tô dando aula para concurso. Agora, o Bitcoin é uma moeda que a gente vai falar rapidamente, né? Porque o objetivo da aula é a Deep Web. Mas o Bitcoin é uma moeda que é minerada, ou seja, um computador processa um algoritmo de mineração para a criação de um Bitcoin. Só que esse algoritmo, ele é programado para cada moeda gerada, a próxima levar mais tempo. Cada vez o algoritmo vai se tornando mais complexo. Então, só para ficar didático, imagina que o primeiro Bitcoin demorou 1 hora para ser criado. Aí o segundo vai demorar 2 horas, 4 horas, 8 horas. E assim, máquinas foram produzindo Bitcoin. No início, o Bitcoin não valia nada. Custava centavos. Se a gente pegar aí há uma década, o Bitcoin não valia nada. Agora, hoje em dia, não dá mais para minerar Bitcoin. Hoje, se eu tentar minerar um Bitcoin, eu vou levar anos. Tem gente que investe em supercomputadores, em clusters, em um conjunto de computadores para minerar Bitcoin. Mas hoje o custo, né, da criação do Bitcoin muitas vezes é maior do que o próprio valor do Bitcoin. Então, o Bitcoin torna-se um recurso escasso, finito. E as pessoas, quando querem comprar Bitcoin, elas querem comprar um recurso. Quanto vale alguma coisa? Depende. Qual é a teoria que vai determinar o preço de alguma coisa? Gente, quanto é que vale um capacete de moto? Sei lá, tem capacete de R$100, tem capacete de R$1.000. Agora, quanto custa o capacete da Ayrton Senna? Não faço a menor ideia. Quanto custa o capacete da Ayrton Senna? O quanto alguém está disposto a pagar, pô. O custo está associado a isso. É possível que tenha um cara que pague 10 mil, tem outro que vai pagar 100 mil. Então, quanto custa? Eu não sei mensurar. O Bitcoin, qual o custo do Bitcoin? Quanto custa um Bitcoin? Não sei. Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar? Então, você tem um recurso finito, uma moeda, e aí, se você tem que comprar a moeda, você vai pagar. E para pagar, você tem que comprar da outra pessoa que vai botar o preço. O que aconteceu? Alguns ataques de ransomware. O ransomware é um software que criptografa os dados da máquina e cobra resgate. Então, imagine, um hacker criou um tipo de vírus, um malware, criptografando dados da máquina de um usuário. E exigiu o resgate em Bitcoin. Aí o hacker exige que você pague lá $1.000 em Bitcoin. A pessoa vai no mercado comprar Bitcoin, ela não quer saber quanto está o Bitcoin, ela paga os $1.000 e pega aquele Bitcoin e transfere para o hacker. Com isso, o Bitcoin foi aumentando de preço. Conclusão. E eu não estou dizendo que o Bitcoin aumentou de preço por causa do ransomware, mas eu estou dizendo que o ransomware alavancou
o preço dos bitcoins. Depois de um ataque de ransomware que ocorreu em 2018, a gente teve uma disparada do Bitcoin que chegou a custar quase 70 mil reais. Né? Um Bitcoin hoje está em torno de 30 mil reais. E a evolução do preço do Bitcoin é um absurdo. Mas também a volatilidade é muito grande. Olha aí, ó, um gráfico desde 2009 com o preço do Bitcoin. Né? Ele não custava quase nada. Aí ele chegou a custar, ó, 17 mil dólares. Se você multiplicar por 4, você vê que já vai dar em torno aí dos 70 mil reais que eu comentei. Beleza? Hoje o Bitcoin tá aqui, ó, 9 mil dólares. Então tá 30 e poucos mil reais. E o pior é a história da pizza. História da pizza? A pizza mais cara do mundo foi paga em Bitcoin. Qual é a pizza mais cara do mundo? Um carinha foi comprar pizza e não tinha dinheiro. Um papo desse. E aí, na época que o Bitcoin não valia nada, ele pagou o cara em Bitcoin. E o dono da pizzaria, para não perder o dinheiro, porque o cara não tinha mesmo, como é que ele ia fazer? O cara aceitou, na época, 10 mil Bitcoins. Isso em 2010. O cara pagou 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. E o dono da pizzaria esqueceu aquilo. Virou uma poupança, ele esqueceu mesmo. Quando o Bitcoin estava lá no auge, o cara lembrou que tinha 10 mil Bitcoins e descobriu que estava rico. A pizza custou 20 milhões de dólares. Né? O cara ficou muito feliz. Foi a história da pizza mais cara do mundo. Agora, voltando para a questão de concurso. O gabarito, então, o que? Letra B de bravo. Letra C. A computação em nuvem refere-se a um modelo de computação que fornece acesso a um pool. O que é pool? Periféricos operando online. É um agrupamento de recursos. Esse agrupamento de recursos faz com que esses recursos bem gerenciados reduzam custos. Essa é uma característica da computação em nuvem. Letra D. A Dark Web é uma parte não indexada e restrita da Deep Web. Beleza. E é normalmente utilizada para comércio ilegal e pornografia. Tá certa também. Ele que é incorreto, o gabarito é letra B. A Dark Web, então, seria mais profunda que a própria web. Galera, o que essa questão mostra, muitas vezes, é a necessidade de ter conhecimentos diversos acerca da informática. Essa é uma questão difícil de ser explícita em um conteúdo programático de edital. O examinador provavelmente colocou o quê? Conceitos e tecnologias de internet. Aí nessa de conceitos e tecnologias de internet, surge uma questão falando sobre esse monte de novidades aí, né? Bitcoin, Deep Web, Dark Web, computação em nuvem, que são assuntos que muitas vezes não fazem o dia a dia de um concurseiro. Beleza? Vamos que vamos.